Olá, bem-vindos a mais uma aula de Engenharia Ambiental, continuando no nosso módulo dos ciclos biogeoquímicos. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio. E antes da gente começar, queria muito mostrar para vocês esse gráfico aqui do nosso planeta Terra. Essa figura foi publicada na revista Nature em 2009. Johan Rockström publicou esse artigo falando sobre os limites de segurança que a gente pode viver no planeta Terra. E ele tentou quantificar esses limites de segurança baseado aí nessas fatias que aparecem aqui no nosso planeta Terra. Por exemplo, mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, a depressão do ozônio, o ciclo do nitrogênio, que é o que a gente vai falar nessa videoaula, o ciclo do fósforo, a perda de biodiversidade, poluição química e etc. E aí eu queria mostrar isso para vocês antes da gente começar a falar especificamente do ciclo do nitrogênio, porque tem 3 dessas fatias, né, desses limites planetários que ele colocou aí nessa publicação da Nature, que já ultrapassaram os limites seguros. Quais são eles? As mudanças climáticas ultrapassaram, e aqui vocês podem ver bem aqui, climate change, né? As mudanças climáticas, ele colocou aqui em verde os limites seguros, e aí a gente vê quais fatias estão ultrapassando esses limites seguros, né? Ultrapassam verde. A primeira delas é as mudanças climáticas, que nesse caso aí ele quantifica como sendo a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que foi o que a gente falou na videoaula do ciclo do carbono. Outro limite que já foi ultrapassado, né, limite planetário, é o da perda de biodiversidade, e aí ele quantifica que a gente já ultrapassou muito o limite proposto, né, de segurança, e onde fica explícita aí a taxa de extinção de espécies, né, a gente ultrapassou muito. E por último, o limite que foi ultrapassado aqui é o do ciclo do nitrogênio. E especificamente, a quantidade de nitrogênio gás que já foi removido da atmosfera para uso humano. Ou seja, a videoaula de hoje vai falar justamente desse ciclo do nitrogênio que já ultrapassou todos os limites planetários de segurança do ciclo do nitrogênio. Então, áreas mais graves aí, né? Isso em 2009, já faz 11 anos, né? Então, as áreas mais graves estão aí, né? Onde a gente já ultrapassou os limites. O ciclo do nitrogênio é um deles, especificamente por a gente já ter removido muito nitrogênio gás, né, N2, da atmosfera. Então, dando uma introdução aqui, elementos como nitrogênio, o enxofre e o ferro, eles vão ser absorvidos sob a forma de sais minerais. Então, eles vão ser ciclados, o ciclo deles vai acontecer por reações redox, né, de redução e oxidação. Então, existe um grande interesse no ciclo do nitrogênio, porque ele é o nutriente de maior demanda por micro-organismos e plantas. E aí é que entra o X da questão, né? A fixação do nitrogênio, né? Então, esse ciclo aí do nitrogênio, ele vai incluir os processos microbiológicos. Um deles é a fixação do nitrogênio,
oxidação de amônia, redução de nitrato, amonificação, assimilação de amônia. Então, gente, aqui a gente tem esse gráfico aqui mostrando mais ou menos por onde passa as fases desse ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio está disponível aqui na forma de nitrogênio gás na atmosfera, N2. E ele precisa ser fixado, porque ele é assimilado por plantas, organismos, etc., na forma de amônia, né? Então, ele vai precisar passar por essa fixação de nitrogênio, né? N2 para NH4+. A gente vai ter a nitrificação, que é NH4 para NO2, e depois NO3, ou seja, nitrito e nitrato. Ele volta em desnitrificação de NO3 para NO2 de novo e de volta para amônia. Ou ele volta de NO3, NO2, NO para N2O e de volta como nitrogênio gás, né? A desnitrificação acontece de quando a gente sai de NO3 até a volta para o nitrogênio gás, né? Ou seja, sai de nitrato para o nitrogênio gás. Então, o nitrogênio vai assumir todas essas formas que vão mudar de número de oxidação. Isso tudo vai ocorrer com reações de redução e oxidação, né? As reações redoxas. E a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, falando dos reservatórios de nitrogênio, a gente vai ter o nitrogênio gasoso, né? O nitrogênio gás, N2, que vai ser continuamente liberado para a atmosfera a partir de erupções vulcânicas e hidrotermais, que vai ser um dos principais reservatórios globais de nitrogênio. A segunda reserva é o nitrogênio que é encontrado na crosta terrestre. Esse nitrogênio da crosta terrestre não está disponível, né? Os organismos não conseguem assimilar. E o nitrogênio gás, N2 gasoso, ele tem que ser fixado antes de estar disponível para o uso biológico. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente vai precisar de algum processo para utilizar essas reservas de nitrogênio que tem no planeta. Então, a fixação do nitrogênio gás para ele chegar na forma de amônia, que é a forma que o nitrogênio é consumido, ele é um processo que consome muita energia, um processo que tem um gasto energético alto, e ele só é realizado por um número bem limitado de micro-organismos. E é um processo relativamente lento porque consome muita energia, né? Então, um número limitadíssimo aí de micro-organismos consegue fazer essa fixação do nitrogênio. E esses micro-organismos são importantíssimos para a vida na Terra, né? Porque eles são capazes aí de fazer essa fixação que ninguém mais vai conseguir. Os reservatórios menores, né, de nitrogênio orgânico e sais inorgânicos de nitrogênio, eles vão ser aí mais ativamente ciclados. E frequentemente o nitrogênio vai ser sempre o nutriente limitante no ambiente. Sempre o nitrogênio vai ser o nutriente mais necessário e o mais escasso. Ou seja, ele vai ser sempre a limitação para o crescimento ou cultivo de qualquer outra coisa no meio ambiente. Então, a fixação do nitrogênio vai ser um processo que vai consumir muita energia, como eu disse, e é realizado por algumas bactérias e cianobactérias. Porém, uma quantidade substancial aí da fixação do nitrogênio, cerca de 15%, vai ocorrer por meio da produção de fertilizantes. E aí é que entra a ação do homem, né? O nitrogênio é fixado em amônia, que é NH3,
por mais de 100 diferentes bactérias de vida livre. Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias, né? Podem fixar esse nitrogênio com oxigênio ou sem oxigênio. E além dessas bactérias de vida livre, a gente vai ter cianobactérias e alguns actinomicetos. Então, para dar assim, alguns exemplos, né, de quem faz essa fixação do nitrogênio por processo biológico, é a Azotobacter, vai fazer fixação de forma aeróbia, Berigínquia, Azospirillum e Clostridium. A Clostridium, ela consegue fazer de forma anaeróbia, né, sem o uso do oxigênio. E aí o nitrogênio ele vai ser exigido aí por todos os seres. Os fixadores de nitrogênio estão presentes em vários nichos ambientais, né, bactérias de vida livre, associadas à rizosfera, cianobactérias em ambientes aquáticos, etc. Tem a Rhizobosium leguminosa, que tem uma relação simbiótica, e por aí vai. Como eu falei que a fixação do nitrogênio ela é limitada às bactérias e tem um consumo de energia muito grande, ela é um processo lento. Então, esse controle sobre essa parte do ciclo é que a amônia, o produto do final do processo, é sempre um inibidor da reação, né? E o segundo controle é, em alguns casos, a presença de oxigênio. Hoje em dia, aproximadamente 80% do nitrogênio encontrado nas células humanas não vem desse processo biológico de fixação de nitrogênio, né? Existe o processo Haber, que é uma maneira química de fixação de nitrogênio. O Haber, Fritz Haber, esse cara aqui, ó, foto dele aqui, ó, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1918 por construir esse processo Haber, que é a fixação do nitrogênio, né? Ele utiliza nitrogênio gás e hidrogênio e consegue fazer esse processo industrial de fixação de nitrogênio. Essa invenção do Haber é a invenção que salvou o mundo da fome, podemos dizer assim. Por quê? Como eu falei, todo mundo precisa, né? Todos os organismos, todas as células vão precisar de nitrogênio. Porém, a reserva de nitrogênio está todo na atmosfera, em forma de gás, né? Nitrogênio gasoso. Só tem uma pequena parcela de bactérias que conseguem fazer essa fixação. Consome muita energia e é um processo lento. E a gente vivia à mercê dessa fixação para ter amônia. Até o Haber, que criou esse processo na época da guerra da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. E esse processo foi feito para a criação de fertilizantes, né, que é o que a gente usa hoje, até hoje. 80% do nitrogênio encontrado nas nossas células vem desse processo industrial. Então, aí vocês conseguem enxergar como a gente saiu de um processo super lento, né, dentro do ciclo do nitrogênio, de fixação, para um processo super rápido, um processo industrial, que ocorre de uma forma crescente, assim como ocorreu o crescimento populacional, né? A gente tinha que alimentar a população mundial que vem crescendo, crescendo, crescendo. Construiu-se um processo industrial para conseguir acompanhar o crescimento populacional e ter amônia disponível, né? Ter nitrogênio disponível para os organismos, para as plantas, para as plantações e para a produção de comida. Ao mesmo tempo que isso salvou a humanidade da fome, isso destruiu o ciclo do nitrogênio do planeta, né? Quando a gente viu lá
no gráfico, nesse gráfico aqui, que o ciclo do nitrogênio já ultrapassou todos os limites planetários seguros, especificamente está falando da remoção do nitrogênio gás que existia na atmosfera, né? A gente reduziu muito a concentração desse nitrogênio gás na atmosfera porque a gente vem fixando esse nitrogênio com o processo Haber, ok? Então, além da fixação do nitrogênio, que é o processo chave aí de vida de todos os organismos, né, do planeta, a gente vai ter os outros processos desse ciclo do nitrogênio. Um deles é a assimilação de amônia e a amonificação. Então, no ambiente, tem que existir um equilíbrio entre a amônia, que é o NH3, e o íon amônio, que é NH4+. E isso vai depender do pH onde estão esses dois elementos, né? Então, em pH ácido ou neutro, vai ter sempre a predominância do íon amônio, né? Sendo geralmente a forma, né, em íon amônio que vai ser assimilada pelas células, né? Então, quando a gente diz que a gente precisa da amônia para assimilar nitrogênio, geralmente a gente precisa dessa amônia em forma de íon amônio, né, em pH ácido ou neutro. A liberação da amônia a partir das células em decomposição, ou seja, para produzir, né, material celular, além do carbono, a gente também precisa do nitrogênio. Então a gente vai fazer essa assimilação do nitrogênio através do íon amônio, né, que seria a assimilação ou imobilização de amônia. E quando as células estão em decomposição, ou seja, quando a gente morre, ou organismos morrem, outras células morrem, e entram em fase de decomposição, a liberação dessa amônia de volta para o planeta, ou para o meio ambiente, né? Que é denominada amonificação ou mineralização da amônia. Então, ambos os processos vão ocorrer em condições aeróbias e anaeróbias, né? Com a presença ou não de oxigênio. E a predominância de um dos processos é sempre determinada pela relação carbono-nitrogênio no ambiente. Se carbono sobre nitrogênio é menor que 20, a gente vai ter a amonificação, que é a liberação da amônia, né, se o carbono for menor que o nitrogênio. E se for carbono e nitrogênio for menor que 20, e se carbono sobre nitrogênio for maior que 20, a gente vai ter a assimilação de amônia, né, que é utilizar a amônia para a produção das células. A amônia liberada no ambiente pela mineralização pode ser absorvida pelas plantas ou micro-organismos, né, depois dessa decomposição. Essa amônia já pode ser ali reaproveitada para ser absorvida pelas plantas ou micro-organismos ali da área. Pode se ligar a alguma matéria orgânica inerte, escapar para a atmosfera através de volatização e ser utilizada por micro-organismos quimioautotróficos para fazer outra parte do processo ciclo do nitrogênio, que é a nitrificação. O que é a nitrificação? A nitrificação vai ser a conversão microbiológica de amônia em nitrato. Antes de chegar em nitrato, ela passa por nitrito, né? Então a nitrificação vai passar amônia, nitrito e nitrato. Embora seja um processo predominantemente quimio-autotrófico aeróbio, o que isso quer dizer, né? Autotrófico quer dizer que não utiliza matéria orgânica, né? Não utiliza matéria orgânica, utiliza carbono inorgânico. Químio porque não usa foto, né? Não usa luz, usa químicos como substrato. E aeróbio porque precisa de estar na presença do oxigênio. Então, esses processos também podem usar metano como carbono para oxidar essa amônia. Então, alguns fungos e bactérias heterotróficas também podem executar aí essa oxidação, né? Essa conversão aí de amônia, nitrito e nitrato.
Então, esses são dois tipos de nitrificantes, né, geralmente encontrados juntos no meio ambiente, que é o nitrito, normalmente não se acumula no ambiente. Como eu falei, a amônia vai de nitrito a nitrato. Como existem dois grupos nitrificantes, um que oxida amônia em nitrito e o outro de nitrito a nitrato, o nitrito não vai se acumular no meio ambiente porque a transformação é rápida, né? Qual é o pH ótimo para nitrificação? De 6,6 a 8. Então, abaixo de 6 a gente vai ter baixas taxas de nitrificação e um pH abaixo de 4,5 vai ter uma inibição completa aí da nitrificação. Então, a gente tem o processo de amônia até o nitrato, né? Amônia, nitrito, nitrito, nitrato, que chama nitrificação. E a gente vai ter também o inverso, que seria a desnitrificação, que é a volta do nitrogênio em formato gasoso, né? Também vai ser uma redução microbiológica de nitrato até N2, né? Nitrogênio gás. Tá? Esse vai ser o principal tipo de redução dissimilatória de nitrato, que é encontrado no solo e sendo de grande importância para fechar o ciclo do nitrogênio, né? Porque começou lá com a fixação do nitrogênio gás em amônia, nitrito, nitrato, e aí ele volta, né? De nitrato até o nitrogênio gás de novo. Então, a desnitrificação é aí um passo muito importante para fechar esse ciclo do nitrogênio. Porém, alguns dos intermediários gasosos formados durante a desnitrificação, como por exemplo o óxido nitroso, pode provocar a destruição da camada de ozônio e também atuar como um gás de efeito estufa, né? Então, essa desnitrificação deve ocorrer de uma forma em que esses intermediários não fiquem na atmosfera, né? E seja feita a completa desnitrificação para a volta na atmosfera do nitrogênio gás e não desses intermediários. Então, em ambientes limitados em carbono, a desnitrificação predomina, né? Ela libera muito mais energia. A síntese e a atividade das enzimas desse processo, elas vão ser inibidas por oxigênio. Então, a desnitrificação, ela precisa ocorrer sem o oxigênio, né? Ela vai usar aqui o nitrato, hidrogênio e próton para produzir nitrogênio, gás e água, né? Essa vai ser a redução do nitrato, que é a desnitrificação. Se a gente tiver nesse meio ambiente baixos níveis de nitrato, ocorre aí a produção do intermediário que a gente não quer, né, que é o óxido nitroso. Então, altos níveis de nitrato, a gente tem o nosso produto final, que é o nosso nitrogênio gasoso. Os organismos que vão fazer essa redução, né, do nitrato são heterotróficos fermentativos. Heterotróficos quer dizer que eles vão utilizar carbono orgânico, né? Organismos desnitrificantes são heterotróficos que utilizam respiração anaeróbia, né? Ou seja, são organismos que vão utilizar carbono orgânico e vão fazer respiração, porém sem o uso do oxigênio. Então, gente, a importância, né, do ciclo do nitrogênio, que é um ciclo um pouco complexo, que envolve muitos processos, né? Todos eles em relação, utilizam reações de redução e oxidação. Então, a gente vai ter várias formas de nitrogênio, né, mudando aí seu número de oxidação durante esses processos. E o importante é que a gente consiga manter o equilíbrio desse ciclo, evitando, por mais que a gente já tenha saído há muito tempo
né, dos limites seguros desse ciclo de nitrogênio, por causa principalmente da fixação do nitrogênio pelo processo industrial. Outra coisa que ocorre muito é com a produção, todo esse nitrogênio fixado, né, do gás para amônia, ele vai para a produção de fertilizante, né, porque as plantas, né, nossas plantações, precisam de nutriente, e o nutriente limitante geralmente é o nitrogênio. Então a gente vai formar essa amônia por esse processo Haber para utilizar na agricultura. Daí da agricultura, né, na produção de fertilizantes, quando a chuva ocorre, ela lava dessas plantações todo esse nutriente, né? Por exemplo, a amônia, nitrogênio em forma de amônia. Quando esse nutriente chega ao recurso hídrico, através das chuvas, o movimento das águas, né? Lembrando que o nitrogênio geralmente é o nutriente limitante para o crescimento dos organismos. O que acontece quando chega essa lavagem dos fertilizantes da agricultura no recurso hídrico, ocorre a presença de macrófitas. Não sei se vocês já viram. As macrófitas são aquelas plantas aquáticas que ficam na superfície do recurso hídrico. O que isso quer dizer, né? Tem gente que acha bonito, passa pelo recurso hídrico e acha bonito, tá tão verde, né? As plantas. Não é bem assim. Essas macrófitas, elas conseguem sobreviver aí nesse recurso hídrico por causa desse nutriente que era limitante, que não estava presente e que agora está em abundância. E isso permite com que as macrófitas cresçam como praga nesse recurso hídrico. E isso vai atrapalhar muito esse recurso hídrico e vai transformar ele num recurso hídrico morto. Por quê? Todas as macrófitas vão tampar a entrada de luz dentro desse recurso hídrico. E para o equilíbrio desse recurso hídrico, principalmente para a produção de oxigênio dissolvido na água e de todos os organismos que precisam desse oxigênio dissolvido na água, que é feito através da fotossíntese, que precisa da entrada da luz nessas águas, vai morrer. Então, além, né, desse total desequilíbrio do nitrogênio, lembrando que os ciclos, eles estão interligados, né? A gente está estudando separadamente os ciclos, porque senão fica complicado, mas os ciclos do planeta estão interligados. Um desequilíbrio de um atrapalha o desequilíbrio do próximo ciclo e por aí em diante. Então, nessa videoaula a gente termina aqui com o ciclo do nitrogênio. Até a próxima.